Deus foi maravilhoso, né, misericordioso na minha vida, que me permitiu que eu conhecesse a Conceição, que através dela eu conheci muitas coisas, tenho conhecido muitas coisas, né, da Bíblia, tenho crescido como pessoa também, né. Quando a gente conhece a Deus, a nossa história é reescrita pelos dedos de Deus. E que o líder na nossa vida, ele é a caneta e o Espírito Santo é a tinta. E é isso que ela tem sido na minha vida. Às vezes a gente precisa de alguém que acredite na gente, que sonhe além da gente, para que a gente mesmo possa dar frutos. E a Conceição foi essa pessoa na minha vida. Meu nome é Conceição e eu estou em Brasília há 24 anos. Eu cheguei com os meus filhos ainda criança e eu tinha me separado do meu casamento, eu tinha me separado do meu marido no interior de Minas e resolvi mudar para Brasília. Na época o João Paulo era um pré-adolescente, Juliana e o Rafael ainda eram bem criança. E foi muito difícil, porque é tudo muito caro e tudo muito novo e eu não tinha hábito nem de dirigir em cidade grande. Então foi muito complicado e o primeiro ano foi muito difícil, muito deprimente. E eu já tinha vindo de uma situação de depressão, eu já estava sofrendo de depressão e tomando antidepressivo, ansiolítico. Então eu comecei esse primeiro ano em Brasília e, infelizmente, tudo que eu não tinha aprendido de ruim lá no interior, enquanto eu era casada, que eu me casei muito nova com o primeiro namorado, eu aprendi em Brasília. Eu aprendi a beber, aprendi a ter relacionamentos inconvenientes, com homens inconvenientes e tentando, assim, né, encher um vazio, uma solidão que só Jesus preenche, mas que na época eu não sabia que era Jesus. Um dia um amigo, que nem é convertido, da Polícia Federal, me falou que tinha um grupo financeiro de Brasília que estava precisando de uma consultoria, uma pessoa precisava de uma consultoria. E como eu tinha, né, uma história de banco, eu conheço muita coisa da área de tributos, eu falei, não posso, eu estou muito ocupada no momento, não tem como atender essa pessoa. Ele falou, não, por favor, eu me comprometi, você só atende ele e vamos resolver, depois você indica outra pessoa. Aí eu fui e atendi, um senhor super educado, muito culto. E conversei com ele um tempo, falei que eu não tinha condição e despedi dele e ele me deu um cartão. Eu fui pro meu carro, a hora que eu cheguei no carro eu li, estava escrito assim, Pastor Elias da Silva Júnior, pastor da Igreja Sara Nossa Terra. Eu falei, Deus me livre desse povo, não gosto de evangélico, é um povo difícil, chato, que pega no pé da gente, não vai querer me levar para a igreja, vai ficar falando para eu me converter. Me converter de quê? Eu não sou ladrão, não sou bandido, não tenho que me converter de nada. Peguei o cartão daquele pastor, rasguei e joguei no lixo. Passou uma semana, eu fui demitida do IESB. Aí eu fiquei sem os meus apoios naturais, né? Eu tinha terminado o relacionamento, eu fui demitida. Aí eu sempre confiei muito na força do meu braço. Eu achava que tudo que eu tinha e tinha conseguido era porque eu trabalhava muito, porque eu sou inteligente. E Deus, para mim, era um Deus que estava muito ocupado com guerra, com câncer, com coisa grande, não comigo. Eu não achava que Deus cuidava de mim. Eu de uma certa forma, eu dizia para Deus, se o Senhor não quer cuidar, eu me viro. E assim eu ia vivendo, eu me virava aqui na terra. E eu fiquei completamente sem apoio. E pensei, eu vou mandar meus currículos e logo eu estou trabalhando de novo. Só que passou um mês, eu não consegui trabalho, passou 2 meses, 3 meses, a minha reserva financeira foi acabando, os meninos estudando, minha despesa alta, eu deprimida, eu tomava muito remédio. Então foi ficando muito angustiada com aquilo. Aí me lembrei daquele cartão do rapaz que queria uma consultoria, o pastor. Não porque ele era pastor, meu filho queria uma consultoria. Aí eu liguei para esse meu amigo, falei, me dá o telefone daquele rapaz, eu vou conversar com ele, eu acho que agora eu posso fazer a consultoria. E liguei para o telefone daquele pastor na época e caiu na caixa de mensagem. E tinha uma mensagem assim, olá, aqui é o pastor Elias. No momento eu não posso te atender, mas deixe seu recado que eu retornarei e estarei orando para que Deus possa te abençoar em todas as áreas da sua vida. Gente, aquela mensagem
machucou meu coração, tocou meu coração. Aí eu desliguei o telefone e falei, eu quero ouvir de novo. Liguei para ouvir a mensagem de novo. Aí eu comecei a ligar nesse telefone nos momentos que eu sabia que ele não ia atender. Eu ligava 11 da noite, meia-noite, e ligava de manhã cedo, só para ouvir aquela mensagem. E naquele telefone, naquela mensagem, o Espírito Santo já estava me tratando. E uma hora o pastor atendeu. Aí eu falei, pastor, é Conceição, o senhor ainda está precisando daquele trabalho? Tô, vem aqui no meu escritório. A hora que eu bati na porta da sala dele, ele me olhou e falou assim, Dona Conceição, a senhora veio conversar com o pastor ou a senhora veio fazer negócios? Eu estava tão machucada que eu falei assim, eu falo com o pastor primeiro, depois a gente faz negócio. Aí ele me disse assim, ótima escolha, buscar primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Eu entrei, sentei na sala dele, a gente começou a conversar e ele foi quebrando todos aqueles paradigmas que eu tinha sobre o crente. E eu fiquei maravilhada com aquele conhecimento, daquele pouco tempo que eu fiquei com ele ali. Ele chamou a esposa dele e me apresentou, a pastora Mini, e já me convidou para uma célula, para os cultos. E eu fiz uma oração de entrega com ele naquela sala, entregando minha vida para Jesus. E com a palavra de Deus, Deus foi me curando, foi me mostrando exatamente o que eu estava fazendo na minha vida. E o relacionamento com a Juliana melhorou. Hoje a Juliana é pastora na igreja Sara Nossa Terra, casada com o Alexandre, pastor Alexandre. Eu tenho um neto, o Lucas, está nascendo o meu segundo neto dela, o Benjamin. E minha filha é uma bênção, meu relacionamento com ela foi restaurado. Nessa minha caminhada com Deus, eu fui curada completamente da depressão. Eu tenho um atestado médico que eu já mostrei para um pastor, que eu fui considerada incapaz de gerir a minha vida. De tanto que eu era perturbada e que eu tomava remédios, teve uma época que eu tomava 18 comprimidos por dia. Jesus me curou completamente. Eu não tomo comprimido nenhum. Quando eu me sinto triste, meio melancólica, abalada, Bíblia, célula, discípulo, e eu foco na palavra e eu estou na missão. E apesar de eu não ser jovem, eu amo a Arena e meus discípulos são muitos são jovens, a maioria dos meus discípulos são na faixa assim, de 30 e poucos anos e é uma bênção. Bom, tem alguns fatos interessantes aí, né? Hoje eu sou médico formado e a minha formação em medicina foi um tanto quanto trabalhosa, assim. Foi um grande desafio porque eu estudei numa universidade particular, muito cara, e não conseguia trabalhar durante a faculdade, não tinha um salário que pudesse me sustentar, então a grande parte do os primeiros momentos da faculdade, até 70% do curso formado, basicamente foi a minha mãe que conseguiu segurar essa ponta, né? Então sempre foi um grande desafio, né? Uma faculdade muito cara, eu tenho outros 2 irmãos, a família crescendo, ela com os afazeres que ela tinha que cumprir e conseguimos vencer esse desafio juntos, né? Eu acredito grande parte dessa minha vitória em formação em medicina a esse empenho que ela teve em nos ajudar a concluir essa caminhada. E também na minha vida espiritual, ministerial, no meu processo de conversão. Sem dúvida, as orações, a intercessão que ela manteve durante tanto tempo, desde a conversão dela até a minha conversão, que teve aí uma diferença mais ou menos de 7, 8 anos, talvez até um pouco mais. Eu sei de fatos, não presenciava diretamente, mas sei de fatos dela e meus irmãos estarem sempre orando, intercedendo, pedindo para Deus levar da palavra dele, tocar, quebrar o meu coração de pedra que tinha antes, né? Então isso com certeza a oração de uma mãe pelo filho, ela tem muito valor. No dia que eu conheci minha sogra, primeiro dia, ela me olhou com uma cara séria e virou as costas. E o primeiro sentimento que eu tive foi, nossa, não gostou, vai ser difícil conquistar. E aí depois eu fui descobrir que ela tinha sonhado comigo e me viu de perfil. Eu usava óculos na época e aí ela viu exatamente o cabelo preto, óculos, branquinha. E aí no dia que ela viu, ela disse que ficou chocada e não conseguiu falar nada. Foi, ela falou que essa é a mulher que o João Paulo vai casar. Eu vi ela em sonho. Foi, exatamente. E assim, falar dela pra mim é muito fácil. Muitos têm dificuldade de falar da sogra, né? Pra mim não, graças a Deus. A minha sogra é maravilhosa e eu ganhei uma segunda mãe.
Meu nome é Juliana Ferreira Guimarães Cardoso. Hoje eu tenho 34 anos e os meus pais se separaram, eu tinha 11 anos de idade. E foi uma situação muito difícil, muito complicada para todos da família, né? A separação nunca é uma coisa muito agradável. E eu senti muito quando eles se separaram. Senti porque minha mãe se mudou, eu escolhi ficar com meu pai e foi uma escolha difícil, porque eu era uma menina de 11 anos sem a mãe. Os meus sentimentos ficaram muito confusos nessa época. Eu acabei culpando muito a minha mãe. Na minha cabeça ela tinha ido embora, ela tinha nos abandonado a nossa família. E isso me machucava demais. O ano foi passando até que eu vim morar em Brasília com a minha mãe. Fui crescendo, com isso vieram as drogas, com isso vieram as bebidas, com isso vieram os namorados. E tudo que eu fazia, o tempo inteiro eu pensava, quando eu fizer 18 anos eu vou sair dessa casa. Quando eu fizer 18 anos eu vou embora. Eu não quero mais ficar aqui. Eu não gosto da minha mãe não gosta de mim, meus irmãos não gostam de mim. A gente fica fingindo que é uma família que vive bem, mas na verdade a gente não vive bem. E quando eu fiz 18 anos e comecei a trabalhar e comecei a ganhar o meu salário, aí tudo piorou, porque eu não precisava mais pedir autorização para sair, eu não precisava mais pedir autorização para sumir. Vários finais de semana eu saí com as minhas amigas, fui para várias festas, vários lugares, minha mãe desesperada querendo saber onde eu estava e eu simplesmente não dava notícia. Então assim, eu imagino hoje como deve ter sido difícil para ela esse período. A gente escuta e a gente vê tantas situações difíceis. Hoje eu entendo que se Jesus não tivesse encontrado com a minha família, provavelmente eu não estaria aqui. Eu não estaria viva. Até que um dia eu cheguei em casa depois de uma festa, muito tarde, e vi a minha mãe orando por mim e declarando que não abria mão da minha vida. Naquele dia eu entendi que eu precisava me posicionar. Eu precisava de uma decisão. Da mesma forma que ela estava buscando, eu precisava buscar verdadeiramente, eu precisava me decidir verdadeiramente em construir uma história diferente. Hoje o nosso relacionamento é excelente, a gente é mais próxima do que eu jamais sonhei que a gente fosse. Eu amo ela muito. Hoje eu sou mãe do Lucas, que tem 6 anos, estou grávida do Benjamin. Sou casada com o pastor Alexandre. Nós somos pastores na Sara Nossa Terra da Samambaia Norte e Deus mudou a minha história. O meu relacionamento com Deus transformou a minha vida. Eu deixei de ser uma pessoa revoltada, chateada, magoada, depressiva, para me tornar aquilo que Deus tinha como projeto, para me tornar uma pessoa que controla os seus sentimentos, uma pessoa que toma suas decisões sem ser pautada pelas circunstâncias, mas pautada na palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Eu pude entender que tudo aquilo que eu passei, que tudo aquilo que a gente sofreu, que todas as dores que eu senti, vendo a separação dos meus pais, vendo a minha mãe sofrendo, vendo a minha família desunida, foi para que hoje eu pudesse entender que existe um Deus que restaura, que transforma, que muda destinos e que é capaz de transformar a história mais difícil, mais triste, num grande testemunho de milagre. Estar na presença de Deus faz toda a diferença na minha vida e eu glorifico a Deus por ter conseguido ouvir. A palavra diz que minhas ovelhas ouvem a minha voz e a reconhecem. Glória a Deus, obrigada, Senhor, porque eu sou sua ovelha e eu ouvi sua voz.